ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:01, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, você nos vê pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook, além do nosso canal no YouTube. Você aí no YouTube, clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões, ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br e, a partir de agora, interaja com o programa, com o Gente que Fala, pelo 973350038 e também pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, dia de falar de saúde, de comportamento, de bem-estar por aqui. E para essa nossa conversa, eu apresento a partir de agora o Eduardo Volpato, é empreendedor, master coach, analista de comportamento, fundador e diretor do Grupo Volpato. Eduardo, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Tudo bem por aí? Olá, tudo bem? Um dia frio aqui em Porto Alegre. Para mim é uma honra estar participando desse programa com vocês, Mauro. E eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Vamos levar muito conteúdo e conteúdo de qualidade para todos os nossos espectadores. Qual a temperatura de momento aí em Porto Alegre, Volpato? Olha, aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Tempo, já vou ver aqui. Hoje de manhã, quando eu acordei, agora é 10 graus. E 10 graus. Quando eu acordei 3 graus de manhã, o gramado, uma geada, assim, gelo realmente, olha, frio forte. Aqui no momento em São Paulo, 16 graus, está bem diferente da situação aí do Sul. Também com a gente o Fernando Lauria, neurocientista, músico, fundador do Instituto Límbios. Seja bem-vindo, Fernando Lauria, tudo bem? Olá, boa tarde, Mauro. Muito obrigado pela oportunidade da conversa com vocês. É um prazer estar aqui. E também com a gente, compondo a nossa bancada, o doutor Elisandro Lindoso, oftalmologista, para esse nosso bate-papo sobre saúde aqui pelo Gente que Fala de hoje. Tudo bem, doutor Lindoso? Tudo bem, bom dia a todos. Dizer, Mauro, que é uma honra participar do programa e aproveito para parabenizar você, parabenizar todos os idealizadores e os telespectadores que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa nossa conversa e o obrigado extensivo aí a todos os nossos convidados de hoje. E para isso vamos aqui ao nosso primeiro tema. Claro, não poderia deixar de ser a questão do novo coronavírus. O Brasil chegou ontem a 74.262 mortes confirmadas pelo coronavírus. Nos últimos 7 dias foram 7.392 óbitos, uma média de 1.056 por dia, uma alta de 8% em relação à medição anterior, o que torna essa semana a mais letal da doença em todo o país. Alguns estados apresentam a mortalidade em queda e outros em estabilidade. É o caso aqui de São Paulo. No entanto, há alta em 10 estados. São eles Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e principalmente Minas Gerais. Eu citei aqui a questão do Rio Grande do Sul, onde nesse momento a gente verifica alta na questão da mortalidade provocada pelo coronavírus. Então eu quero começar aqui com o Volpato, né? Para a gente falar um pouquinho da situação aí do Rio Grande do Sul. Você tem como dar uma atualizada para a gente nessa questão do coronavírus, Volpato? Então, aqui, o que está acontecendo, né? O Estado, a grande maioria do Estado está com bandeira vermelha, né? Porto Alegre está restringindo mais, né? Porque hoje estamos aí com 70% a 80% das vagas, dos leitos de UTI já ocupados, né? E mesmo assim está tendo alguma dificuldade para que o pessoal realmente fique em casa e se comprometa, né? O que está aberto aqui praticamente são os supermercados, serviços essenciais, né? Farmácias, supermercados e algumas ferragens, né? Mas a grande maioria do comércio fechado. A prefeitura tem restringido, inclusive, a questão dos ônibus, né? Onde somente o Vale Transporte só está valendo para aquelas empresas de serviços essenciais, né? A prefeitura cortou o acesso do Vale Transporte para quem não tem um serviço essencial.
de forma a tentar diminuir a circulação de pessoas, né? Mas o frio chegando agora, já temos o inverno aqui no Rio Grande do Sul, ele é muito rigoroso, né? Os casos de gripe já aumentam natural, e essa é a nossa grande preocupação, porque não chegamos ainda no pico, né? E agora vem todas as doenças que já são as nossas doenças de inverno, né? Então, a preocupação é quando realmente vier o pico somado já com a nossa característica de frio e de doenças respiratórias agora no nosso inverno, né? Não sei se o seu trabalho como analista de perfil comportamental cabe nesse caso, mas o que você observa a partir dessa sua experiência, da sua formação nessa área, em relação a essa dificuldade das pessoas em manter o distanciamento social, de cumprir as regras que são determinadas, que são previstas no pacto? É aquela questão muito do brasileiro, né? O brasileiro ele tem aquele conceito, né? Nunca vai acontecer com ele, entende? Então ele acaba pensando assim: não vai acontecer comigo, ou eu sou jovem, na minha faixa etária o vírus não é tão mortal, e acaba se descuidando, né? Que vamos pegar a mesma situação do voto. Se cada um votasse, controlasse o seu voto, soubesse em quem está votando, teríamos uma política melhor. Se cada um não largasse papel no chão, não teria tanta sujeira. Se cada um que usasse o banheiro público deixasse ele limpo, depois de sair, os banheiros seriam limpos. E eu vejo isso se retratando na questão do coronavírus, né? Individualmente, o brasileiro ele é indisciplinado, né? E olha que isso está sendo uma mega lição, né? Porque as pessoas agora estão tendo que usar máscara, o brasileiro está se obrigando a entrar na regra. Mas mesmo assim as pessoas muitas vezes pensam simplesmente, não vai, comigo não dá nada. E acabam se expondo, né? Sim. Agora, Fernando Lauria, você também não está em São Paulo, você está em Guaratinguetá, interior do estado de São Paulo. Você consegue fazer uma avaliação por aí da situação da Covid, para a gente tentar entender o que é que está acontecendo no interior? Sim, sim. A partir do momento que houve a regionalização, né, ou seja, os governadores e prefeitos puderam... Sim, pode seguir, Lauria. Caiu aqui, caiu a tela. Mas... Eu estava verificando aqui, não sabia se o problema era com a minha conexão. Enfim, está tudo bem. Vamos lá. Então tá joia, combinado. Mas, como eu estava falando, como o Volpato havia falado, existe essa questão cultural, né? E mais do que isso, acho que existe uma polarização muito grande de conceitos hoje, né? Então, a própria população ela fica muito indecisa. Há alguma dificuldade com a conexão do Fernando Lauria? Eu vou seguir aqui enquanto a gente ajeita essa situação. Fernando, vamos conversar com o doutor Lindoso. Doutor Lindoso está na escuta. Qual que é a sua observação em relação a esses últimos dados de contaminação e de mortes por conta da Covid-19, doutor? É isso aí, eu vejo com muita preocupação, viu, Mauro? E concordo até em gênero, número e grau com o que o Volpato falou. Eu acho que os números, ao invés de estar diminuindo, eles estão crescendo. Você vê a situação de Minas, que antes estava controlada e descontrolou, o próprio Rio Grande do Sul. Nós estamos aí entrando um período de inverno, a temperatura baixando, isso acaba agravando os quadros de síndromes respiratórias. Então, essa doença é uma doença que, infelizmente, é até uma parte aí do que o Fernando falou, o brasileiro ele paga o preço, muitos não acreditam até acontecer com a pessoa, com alguém da família, e às vezes pode pagar um preço alto. Eu acho que o Brasil, por divergências inúmeras, inclusive divergências políticas, entre os governantes, os comandantes aí, eles acabam adotando e disputando algumas condutas diferentes e acabam atrapalhando e confundindo a mente, a cabeça da população. Eu acho que seria o momento de nos unirmos todos, essa é a situação, porque senão nós vamos esticar essa pandemia até para o ano que vem. Eu já vejo com preocupação o carnaval. Muita gente vai teimar em participar, em fazer festa, em fazer bloco. Vide que nós vimos algumas em redes sociais e até em telejornais, passando aí pessoas fazendo festas juninas sem máscara, enfim. Você imagina em fevereiro, janeiro do ano que vem, comemoração do Ano Novo, enfim, o que pode ser uma festa
pode, na verdade, se tornar uma tragédia. Então, eu estou muito preocupado, vejo com bastante preocupação e espero que nós possamos dar um ponto final nisso o mais rápido, o mais breve possível. Doutor Lindoso, em que medida essas divergências em relação à política têm levado a tudo isso? As pessoas realmente são impactadas por essas divergências ou cada um age à sua maneira, sem prestar atenção em quem está dando qual recado? É mais ou menos assim a questão. Reabre ou não reabre o comércio? Se fosse por mim não teria nem fechado. Usa ou não usa a medicação tal? Pô, já era para ter tido uma reunião, reunir os grandes cientistas do país, pegando inclusive experiência fora. Vamos sentar, pessoal, esse remédio aqui faz mal? Por exemplo, a hidroxicloroquina. Eu tenho vários pacientes que têm lúpus, que têm artrite reumatoide, que usam hidroxicloroquina. E eu tenho que fazer o exame neles para ver, inclusive, o acúmulo do medicamento no fundo do olho. Só que é o seguinte, tem um efeito colateral da hidroxicloroquina que são em pacientes que têm arritmia cardíaca. Mas o paciente tem que ter arritmia cardíaca. Então, por que não padronizar de fazer o exame, de fazer o eletrocardiograma, observar se o paciente tem alguma alteração cardíaca ou não? Porque é o seguinte, existem alguns estudos que mostram que a hidroxicloroquina associada com azitromicina, usada, ela não é que ela mate o vírus, mas ela impede, ela age de um modo nas células, fazendo com que a penetrabilidade do vírus seja menor. Então, ele diminui a replicação viral, isso faz com que o vírus tenha menor efeito. Tem gente que fez pesquisa que achou isso, tem gente que acha que não. Então, mas na dúvida, como a gente não tem nada, vamos tentar. Só que precisaria ter uma padronização, chegar a um denominador comum. Da mesma forma, essa questão, tem lugar aí que vai abrir as escolas, que já vão começar a retomada, já está programada aí para setembro. Eu fiz uma enquete aqui, fiz uma pesquisa por baixo, 90% dos pais são contra, falou que se reabrir não vão mandar os filhos esse ano, que esse ano é um ano perdido. Então, esse tipo de um fala uma coisa, outro fala outra, às vezes a população ela se agarra naquele discurso que melhor se adequa. E aí ele vai fazer aquilo. E às vezes aquele melhor que se adequa não é melhor para ele, não é melhor para a saúde dele, muito menos para a saúde da população. Um aspecto importante que o senhor levantou, doutor Lindoso, até por ser oftalmologista, muito se fala sobre a questão da cloroquina ou da hidroxicloroquina em relação aos efeitos cardíacos ou cardiovasculares por conta de arritmia. Pouco se fala sobre o efeito da cloroquina ou da hidroxicloroquina em relação à parte ocular. O senhor destacou bem os pacientes que fazem uso da cloroquina para outros tratamentos têm que passar permanentemente por exames oftalmológicos para verificar a situação. Isso pouco se fala, não é? Então, gostaria de uma avaliação também do senhor, visto que o senhor é uma autoridade nesse assunto, uma vez que é oftalmologista. Olha só, Mauro, é importantíssimo. Pacientes com lúpus, artrite reumatoide, pacientes com doenças autoimunes em geral, que às vezes acabam usando roquinol e que a hidroxicloroquina, que ela é mais segura do que a cloroquina, tem menos efeitos colaterais. E uma coisa que tem que ficar claro para todos, o medicamento ele é uma droga. Ele age de modo positivo dependendo da dosagem. Se você aumentar a dosagem, aquilo que pode ser benéfico pode ser letal, certo? Mas mesmo tendo a dose eficaz, a dose para poder levar à cura de um tratamento, de uma doença, todo medicamento tem efeitos colaterais. E baseado nos efeitos colaterais do medicamento, você acaba pegando outra função para aquele princípio ativo e acaba utilizando. Por exemplo, pacientes com hiperplasia prostática benigna, descobriu que dependendo do modo como você usa, você tem hipertricose, aumenta os pelos, aumenta os cílios. Então, acabaram usando para calvície, acabaram usando para as mulheres alongarem os cílios, e por aí vai. Então, a hidroxicloroquina ela tem um efeito cumulativo no organismo que pode acumular na área central da visão, na região macular, que é a área que dá a visão mesmo boa, a visão de detalhes, a visão nítida. Por isso que o paciente eu recebo direto dos reumatos,
dos endocrinologistas, os pacientes para fazer um mapeamento de retina. E a gente observa, demora muito para acumular, mas às vezes acumula e o paciente começa a ter uma visão meio embaçada, começa a perder alguns detalhes. Então, o que a gente faz? Nós simplesmente, baseado no meu relatório, eles suspendem o uso da medicação, ele para durante um tempo, ou diminui a dosagem, dependendo da situação, e aquilo automaticamente some, desaparece. E aí a gente vai readequando a dose para o paciente. Óbvio que com a hidroxicloroquina diminuiu muito isso. Isso acontecia muito mais com a cloroquina. Então, mas é importante, e nesses pacientes também que acabam usando do COVID, pode ser que aconteça, mas isso aí é muito mais raro, porque a dose da hidroxicloroquina, pelo menos a preconizada que eles estavam testando e usando em pacientes com COVID, é uma dose curta. Diferente do paciente que tem artrite reumatoide ou lúpus eritematoso sistêmico, lúpus discoide, ele tem que usar isso o resto da vida. Então, ele usa anos, vai usando, então aquilo vai acumulando nos tecidos, entendeu? Mas é importante, sim. Então, são efeitos colaterais da medicação que não devem ser desprezados. Tem um outro aspecto, doutor Lindoso. Os olhos estão entre as principais portas de entrada do novo coronavírus e sua transmissão também pode ocorrer pelo contato com a lágrima de uma pessoa infectada. Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, o novo coronavírus causa conjuntivite em 3% das pessoas contaminadas e, em certos casos, essa doença é o primeiro sintoma da Covid-19. Além disso, a infecção pelo novo coronavírus pode causar lesões anatômicas na retina, como o senhor destacou agora, mesmo em casos mais leves que não demandaram a internação na UTI. Bom, doutor, esse aspecto aqui da conjuntivite em 3% das pessoas contaminadas, então é um ponto que a gente precisa levar em consideração na hora de uma somatória, né, de sintomas de alguém que esteja com a COVID, prestar atenção nisso. É isso mesmo. Às vezes, e muitas vezes, o que acontece? O paciente, o indivíduo, ele toca em um fômite, ele pega uma maçaneta ou ele aperta uma mão de uma pessoa contaminada, pega um saleiro, um copo de água, e ao invés dele lavar a mão em seguida, ou de passar álcool gel, se não tiver uma torneira próxima, ele segue a vida normal, de repente coça o olho. Contaminou, não tem jeito. E aí você pode ter os sintomas gripais normais, que é coriza, congestão nasal, tosse, espirro, você sente dor no corpo, dor de cabeça, enfim. Depois você acaba tendo a perda do olfato, do paladar. Mas um fato importante é isso que você falou. Às vezes você pode começar tudo com uma irritação ocular, que é uma inflamação de conjuntivite, que é a famosa conjuntivite, que é muito comum. 90% das conjuntivites, na verdade, 95% são virais. Então, o coronavírus, como o próprio nome fala, é um vírus. Então, ele pode causar e causa, sim, conjuntivite. E tem muitos oftalmologistas, inclusive, muitos colegas comendo bola. Às vezes, analisam só a parte localizada e esquece de ver a história clínica, esquece de fazer uma anamnese completa no paciente, e quando vai ver, o paciente está com Covid e, dependendo da situação, até o médico foi contaminado no exame. Sim. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube. Aí no YouTube, clique no sininho para receber as notificações todas as vezes que entrarmos no ar. E nas redes sociais, siga a gente, curta a nossa página, acompanhe todas as edições do programa Gente que Fala. Seguindo aqui com mais um tema, segundo o levantamento do Publish News, o livro de estreia do Eduardo Volpato, que está aqui com a gente, falando diretamente de Porto Alegre, está em primeiro lugar na categoria de negócios no Brasil. A obra está entre os 20 títulos mais vendidos desde o início de abril. Decida Vencer, o título do livro, tem uma explicação. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a Covid-19 pode resultar em até 25 milhões de novos desempregados no mundo. Segundo especialistas, é tempo de despertar o empreendedor raiz que existe em cada um, uma ótima chance de transformar a dificuldade em oportunidade. Eduardo Volpato, explica uma coisa para a gente. Aquela pessoa que está desempregada nesse momento e a autoestima fica bem complicada nesse momento, né?
E a gente sabe, né, no momento da dificuldade, que existe a chance da criação, existe a chance da criatividade, de explorar novas áreas e tal. Mas falta, muitas vezes, aquele impulso. Falta, muitas vezes, o caminho das pedras para poder chegar lá. A pessoa, via de regra, consegue fazer isso sozinha ou precisa de uma ajuda profissional? Eu acredito o seguinte, tá? Primeiro, pode fazer sozinha, tá? Pode fazer, desde que ela tome consciência. Ela precisa ter uma tomada de consciência. Tomar consciência, primeira coisa, parar de reclamar. Parar de reclamar e entender que a vida dela depende dela, que por ação ou por omissão ela se colocou ali aonde ela está. Ela precisa ter autorresponsabilidade. Ela precisa, ao mesmo tempo que isso traz um peso, quando eu percebo que por ação ou por omissão eu me coloquei aqui, portanto eu tenho a vida que mereço, simples assim, me traz um peso, mas ao mesmo tempo me empodera para mim buscar a mudança, me empodera para mim ir adiante, porque a minha vida vai depender de mim. E claro, né, o que eu digo para quem está em casa? Primeiro, perceber aquilo que realmente está ao seu alcance e aquilo que não está ao seu alcance. Não adianta você ficar em casa preocupado com quantas pessoas morreram de Covid-19 no interior do Amazonas. Que diferença que isso vai fazer na sua vida, no seu dia a dia? Agora, se questionar, se entender o que você pode fazer diferente, quais são as coisas que você não concorda no mundo, quais são os problemas que você pode resolver, porque empreender, viu, Mauro e Fernando e Dr. Lindoso, empreender é resolver problemas. Simples assim. A pessoa que foge do problema geralmente não vai empreender. Um empreendedor é aquele que está disposto a resolver problemas e que recebe para isso. Agora, como empreender? De que forma empreender? Principalmente nessa fase, você que está aí perdeu o emprego, isso pode ser para vocês uma bênção, pode ser maravilhoso. Quem sabe não vai ser aí que você vai rever, se encontrar, fazer uma releitura da sua vida, buscar seus valores, tentar encontrar o seu propósito realmente, ou seja, aquilo que te faz os teus olhos brilharem. Como? Isso você vai ter que partir por uma autoconsciência, começar a identificar o que você mais gosta de fazer, afinal de contas. O que as pessoas mais elogiam em você? De que forma você pode ajudar o mundo? Pode falar, desculpa. Esse caminho, essas perguntas que a pessoa se faz e tem que buscar a resposta, Eduardo, essa é a forma correta da tomada de consciência que você falou no início da conversa? Perfeito. Porque essas respostas, com essas respostas eu vou descobrir aquilo que realmente vai fazer diferença na minha vida. O brasileiro ele não gosta de estudar em regra, tá? Mas, quando ele encontra o seu propósito, ele começa a estudar. Os meus alunos, para lerem um livro até o final, é uma dificuldade. Agora, quando ele acha aquele assunto que ele quer e que ele se identifica, ele vai estudar. Porque o primeiro ponto de vista é fazer uma profunda reflexão e tentar encontrar esse propósito, de que forma você pode ajudar o mundo, e depois estudar. Agora, quando eu digo estudar, tem um preço a ser pago. Todos vocês que estão aqui pagaram um preço para estar aqui. Tiveram que se capacitar, tiveram que se preparar, porque aquilo que você sabe te trouxe até aqui. O que você não sabe é que vai te levar além. Então, veja, tanta coisa que está disponível. Eu estava até anotando aqui, ó, Fundação Bradesco, mais de 60 cursos online gratuitos, com certificados. O próprio Sebrae, uma infinidade de cursos de tudo quanto é área. Ontem eu estava conversando com o Janguier Diniz, que é um empresário do setor de educação, que controla os principais grupos educacionais do Nordeste, né? Que ele é presidente do Instituto Êxito, que é um instituto que ensina empreendedorismo também, com diversos cursos em todas as áreas disponíveis gratuitamente na internet. Agora, está na hora de parar de reclamar, parar de olhar para trás e entender que o mundo mudou, entender que talvez o seu emprego nem vai existir mais quando essa crise terminar, e que você vai ter que se reinventar, vai ter que aprender a ir para a internet, vai ter que, talvez, começar a fazer lives, talvez começar a gerar conteúdo no Instagram, por
Tudo passa, hoje vai passar. Bill Gates disse assim, né? 2 tipos de empresas. As que estão na internet e as que vão quebrar. E é por aí. Hoje, se você não está, não importa a sua área, se você não está gerando conteúdo, se você não está se expondo, você está ficando para trás. E é uma oportunidade para você começar isso. Eu não sei o que você faz. Você pode ser isso. O Decida Vencer, que é o seu livro, o título do seu livro, a obra fala, por exemplo, das profissões que vão deixar de existir e daquelas profissões que vão existir e que a gente ainda não sabe quais serão? Ele não chega a falar propriamente nisso, mas ele traz um conceito de empreendedorismo, tá? Que ele pode ser aplicado em todos os momentos. Porque vamos analisar pelo seguinte aspecto: empreender. Quando eu digo empreender, eu posso empreender na minha vida, posso empreender na minha carreira. Empreender não é só abrir um negócio, o que a gente chama de ter uma atitude empreendedora. Eu digo assim, ó, começa por onde? O que está a teu alcance? Para você que está em casa, amigo, o que está ao teu alcance agora? Será que é ler um livro? Será que é buscar um curso na internet? Será que é, daqui a pouco, pegar a tua área de atuação, digamos que você seja um mecânico que foi demitido ou mesmo uma cozinheira de um restaurante que quebrou? De que forma você pode levar isso para ajudar as pessoas? De que forma você pode gerar conteúdo disso? De que forma você pode ir para a internet? Porque hoje, quem está sobrevivendo é que foi para o mundo digital. Entendeu? Se você pegar as empresas, hoje é delivery e internet. Então, eu acredito que você já tem que focar nisso. Sim. Fernando Lauria, como é que a neurociência está trabalhando esse momento de pandemia em que as pessoas estão perdendo aí as suas atividades e precisam repensar um novo rumo para a vida na área econômica, na área financeira? Como é que a gente usa a sua área, a neurociência, para encontrar esse caminho? O que nós temos procurado propagar e divulgar são atividades realmente que possam fortalecer o que a gente chama como a yoga, até que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco, mas que possam fortalecer o nosso lobo frontal, né? Que ele é que permite com que a gente tenha as tomadas de decisões, ele que permite um planejamento, permite, na verdade, uma questão de estabilidade que a gente possa ter, ligando a parte racional com a parte emocional, né? Porque a gente tem um emocional muito abalado nesse momento. Então, cria-se uma ansiedade muito grande, um estresse muito grande, alguns casos de depressão nesse sentido. Então, eu acho que a neurociência é interessante porque ela nos mostra algumas ativações cerebrais que a gente possa ter, e até mediante tudo isso que o Eduardo falou também, fazendo uma ligação, né, em que a pessoa possa praticar algumas atividades, ou seja, permitir um maior fluxo sanguíneo em determinadas áreas cerebrais, e a partir daí que a gente consiga também uma racionalização maior de todo o momento que nós estamos passando, de modo que a gente não sofra tanto. Então, poxa, se a gente trabalha muito na questão da educação, né? Se nós, de um dia para o outro, tivemos que nos adequar e tivemos que transformar toda a questão educacional para um estudo EAD, para um estudo à distância, para um estudo online, para um estudo remoto, e nisso eu deixo até o meu louvor aqui aos professores, porque eles foram pessoas fantásticas nesse sentido, de se recriarem, né, diante de uma situação tão inusitada e tão repentina, e houve essa oportunidade realmente dos professores se recriarem e começarem. Óbvio que é muito discutido vários aspectos nesse sentido, até da qualidade em si do processo de ensino-aprendizagem, mas de qualquer maneira não houve uma estagnação, a gente não parou, né? Então a gente conseguiu realmente trazer novos conceitos e novas habilidades a partir de uma situação extremamente grandiosa, né? E que nos afetou muito fortemente. Sim. Antes aqui do nosso próximo tema, no programa Gente que Fala, você que nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Interaja com a gente pelo WhatsApp, perguntas para os nossos entrevistados, os especialistas de hoje, 973350038, de novo, 973350038. Aqui uma mensagem da Prefeitura de São Paulo. Gente, vocês estão sabendo, claro, sobre a reabertura dos bares e restaurantes, não é? Na fase amarela da pandemia que a gente está vivendo agora, da flexibilização, a fase amarela da flexibilização,
Os bares e restaurantes vão funcionar com 40% da ocupação, as mesas têm que ficar a 2 metros de distância umas das outras e todo mundo tem que ficar sentado. Os estabelecimentos podem funcionar 6 horas por dia e o ambiente tem que ser higienizado diariamente. E consumir na calçada e na rua pode? Não, não pode, de jeito nenhum, minha gente. Os bares e restaurantes não podem vender para quem estiver fora e você não deve consumir nada na rua e nem insistir com isso, combinado? Afinal, é fora dos estabelecimentos que as aglomerações podem acontecer e é isso que ninguém quer. Então vamos com calma, a notícia da reabertura dos bares, isso tudo é muito legal, a notícia é boa, mas é um momento de atenção. Continue com os cuidados de higiene, lave sempre as mãos, use o álcool gel, não compartilhe talheres, copos, objetos de uso pessoal e mantenha o distanciamento social e fique em casa. Claro, não esqueça, a cidade de São Paulo continua em quarentena, então, se vai sair de casa, tem que usar máscara. Uma mensagem aqui da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha o programa Gente que Fala. E mais um assunto aqui para a gente falar de saúde, comportamento, bem-estar. A novidade, ou melhor, não é novidade que a yoga, ou a yoga, como queiram, ativa as funções executivas do cérebro como planejamento, estratégia e raciocínio lógico, além de ajudar a promover a neuroplasticidade e a neurogênese, que já o Fernando Lauria vai explicar esses dois conceitos. Em crianças, especialmente, a yoga ou a yoga ajuda na concentração, tonicidade muscular, lateralidade e identidade corporal. Especialistas, porém, alertam que o exercício deve ser realizado de forma sempre prazerosa, sem forçar ou permitir que a criança tente fazer alguma coisa que não vai conseguir. Inicialmente, neuroplasticidade e neurogênese, trocando em miúdos, o que a gente pode dizer a respeito disso, Fernando? Vamos lá, Mauro. Neuroplasticidade, na verdade, é a capacidade que as células nervosas elas têm de se ligarem, né? Então, existem momentos no desenvolvimento da criança, mais especificamente, mas durante toda a vida a gente tem essa possibilidade, em que nós temos janelas de aprendizagem, que a gente chama, ou seja, que as células nervosas elas estão muito propensas a receberem um novo aprendizado e, consequentemente, a se ligarem, a promoverem uma neuroplasticidade, né? Então, o que é muito interessante nesse sentido é que a partir do momento que nós promovemos um estímulo, essas células elas são capazes de se ligarem e a partir daí formarem uma nova ligação bioquímica e, consequentemente, um novo aprendizado com isso também, né? Então, é muito interessante porque se nós estimulamos e o que o Eduardo estava falando, o Volpato estava falando com relação a isso, era justamente a possibilidade que ele traz com o coach, com todas as atividades que ele faz, de promover essa neuroplasticidade e, consequentemente, de criar um novo hábito, que é isso que a gente quer, né? Então, a neuroplasticidade é isso. Enquanto a neurogênese, até muito pouco tempo atrás, muitos cientistas diziam que nós não éramos capazes de criar novas células nervosas, e descobriu-se hoje já um consenso de que sim, né? Através de atividades físicas, principalmente, existe essa possibilidade de nós criarmos novas células neurais, novas células nervosas. Então, à medida que nós perdemos, porque elas têm um tempo de vida, né? À medida que nós perdemos algumas células neurais, há possibilidade de nós criarmos novas e, a partir daí, formarmos novas conexões. Então, é óbvio que não com a mesma facilidade que a gente tem durante o período da infância, que eu falei desses períodos críticos que a gente chama de janelas de aprendizagem, mas existe essa possibilidade ao longo de toda a nossa vida de nós promovermos neuroplasticidade, ainda que nós tenhamos perdido essas células. Por quê? Porque existe a neurogênese, a possibilidade de uma formação de uma nova célula nervosa. Uau. E a outra parte da nota aqui, a yoga ou a yoga para as crianças, ela tem sido cada vez mais procurada? Sim, estamos na questão da yoga e do yoga. A gente fica nesse embate. Qual o certo? É melhor falar as duas coisas, né? Melhor. Mas, sem dúvida, como eu falei para você, Mauro, que existe essa possibilidade, existem esses períodos em que as crianças estão mais propensas ao desenvolvimento. Se nós formos pensar na questão de quando a gente chega na adolescência, que é o período mais conturbado que nós temos, por quê? Nem tanto por uma questão hormonal, hoje a gente diz, mas mais por uma questão de formação, de maturação cerebral. Então, a gente tem a parte emocional totalmente desenvolvida, enquanto a parte racional eu não tenho ainda totalmente maturada. Aí, o que acontece? Com a yoga,
como queiram, existe a possibilidade da ativação e do desenvolvimento mais efetivo dessa parte racional que nós chamamos de córtex pré-frontal. É no córtex pré-frontal que nós temos o nosso planejamento, é no córtex e aí eu digo planejamento, não só planejamento estratégico de vida em si, mas o próprio planejamento de comportamento social. É aí nessa parte do córtex pré-frontal que eu tenho a questão do raciocínio, da imaginação, né, de toda a questão da formação da minha personalidade também. Então é muito interessante a gente discutir isso, porque a partir dessa conclusão que a gente chega, e desse estudo que a gente chega com a neurociência, há a possibilidade da yoga, de nós conseguirmos uma formação maior, uma maturação mais efetiva dessa área e, consequentemente, uma comunicação entre o meu emocional e o meu racional de uma forma mais efetiva. E isso traz o quê? Isso vai trazer o meu equilíbrio. É isso que a gente busca na vida, né? Quando a gente fala, eu tenho inteligência emocional, o que que é? É um equilíbrio entre o meu emocional e o meu racional, de forma que eles se comuniquem de uma maneira tão harmoniosa e tão adequada que eu consiga, diante das maiores adversidades, ter um controle sobre todo esse movimento. Vamos na sequência aqui, mudando o nosso assunto. Volpato, tem um outro tema aqui para a gente falar. A gente está vivendo uma fase de distanciamento e essa nova rotina acaba impactando a sociedade, tanto nos aspectos sociais quanto econômicos. Contudo, a forma como cada um de nós lida com a situação pode ditar quem seremos daqui para frente. E, segundo especialistas, é possível adotar alguns passos para iniciar uma jornada que dará novo fôlego àqueles que querem desenvolver atitudes para mudar positivamente a vida pessoal e profissional. E que passos são esses para esse início de uma nova jornada, Volpato? Aquilo que, indo também contra o que o Laura falou, né? A neuroplasticidade, na realidade, é a menina dos olhos, né? Porque a neuroplasticidade, ela possibilita, sim, que eu tenha novos aprendizados, novos caminhos neurais, e, sobretudo, consiga aprender novas coisas e desenvolver a ponto de ter esse equilíbrio na parte racional e emocional, né? Agora, o que eu digo? O primeiro conceito em relação a isso que eu posso dizer é se encontrar e se descobrir. Por exemplo, vamos lá. O que você tem que comunicar? Primeiro ponto para você começar a mudar a sua vida começa pela sua comunicação. Por ação ou por omissão, você se colocou aí. E a sua vida, quem não controla a sua comunicação, não controla a sua vida. Então, eu digo, é o momento de olhar, se perceber e monitorar a sua comunicação verbal e não verbal também. Tudo isso vai fazer diferença lá na minha geração de novas crenças fortalecedoras. Porque no momento que eu começo a comunicar coisas positivas, que eu começo a ter uma atitude de gratidão, que eu começo a ter uma comunicação não verbal positiva também, isso, repetidas vezes, vão fazer com que eu tenha melhores pensamentos, e esses pensamentos vão trabalhar diretamente aonde? No diálogo interno. Então, é muito normal, principalmente nessa crise, todas as pessoas ficarem com aquele diálogo interno negativo. E aquele diálogo interno negativo traz imagens negativas também. E o que isso vai fazendo ao longo com repetição, vai formando crenças. E essas crenças podem ser fortalecedoras ou não. Então, eu digo, vigie a sua comunicação. O primeiro ponto de vista é vigiar a sua comunicação, porque palavra tem poder. Outro aspecto importantíssimo também, assumir a responsabilidade, fazer diferença. É aquela situação, ter um planejamento. Eu vejo no Brasil o brasileiro mais preocupado em lavar o seu carro do que em traçar metas para o seu futuro. Eu vejo gente que perde mais tempo lavando o carro do que planejando o seu futuro. Eu vejo pessoas mais tempo lavando sua louça do que pensando o que vai fazer no futuro. E, sobretudo... Isso é cultural, Volpato? Oi? Isso é cultural? É cultural. Essa falta de planejamento, eu digo assim, ó, amigo, todo mundo tem que ter um caderno para botar as suas ideias.
para traduzir, para poder ter o seu objetivo com riqueza de detalhes. Afinal de contas, o que você quer para a sua vida? Qual é o teu propósito? Então, eu digo assim, você precisa ter um objetivo para cada área da sua vida. Que tipo de marido eu quero ser? Que tipo de pai eu quero me tornar? Quanto efetivamente eu quero ter no banco em 31 de dezembro de 2020? Tudo isso faz diferença. É como se viver sem objetivo é como um barco sem leme. Você não consegue focar. Porque o que é o foco? O foco eu tenho que focar em algo. Se eu não tenho um objetivo, eu vou focar onde? É óbvio que eu vou ficar daí, vou ficar vulnerável às distrações a cada momento. Se eu não tenho um objetivo, se eu não tenho foco, eu vou me distrair com muita facilidade, entende? Então, as pessoas que antes reclamavam que não tinham tempo para ler, agora, com o coronavírus, que tem tempo, continuam não lendo. Então, o brasileiro é muito comum, sem julgamento, mas ir ver uma série no Netflix, ao invés de ler um livro, ao invés de procurar. Na internet tem muito conteúdo, através do YouTube, de tutoriais, se aprende tudo está ao seu alcance. Agora, o que você tem escolhido no seu dia a dia? Porque a vida é colheita, a vida é semeadura, você vai colher aquilo que você plantou. E é isso que culturalmente o brasileiro ele tem terceirizado a responsabilidade, né? Então ele bota a responsabilidade no chefe, bota a responsabilidade no governo, agora está botando a responsabilidade muito no coronavírus. Ele está sempre terceirizando e deixando de fazer aquilo que está ao seu alcance. Eu acho que isso como é que se vigia, Volpato, desculpa, como é que se vigia a nossa própria comunicação? Porque às vezes a gente se pega falando coisas que não devem ser faladas. Você falou, destacou aí a questão do poder das palavras. Às vezes a gente se pega pensando em coisas que não devem ser pensadas, porque os pensamentos também nos atraem. Um exercício interessante para isso, de repente, o Laura deve conhecer, que é botar uma borrachinha, um atilho no braço, tá? Aqui no braço, e você sempre que tiver uma comunicação negativa ou um pensamento negativo, ir lá, puxar o elástico e soltar para sentir uma dor, para fazer uma neuroassociação entre a dor e um pensamento negativo, entendeu? É uma das formas. Agora, mas isso é natural, né? O nosso cérebro tem 2 milhões de anos, só que hoje a gente não foge mais de um leão, entende? Então, nós fomos desenvolvidos para observar o que está errado no mundo, porque o nosso cérebro foi desenvolvido para nos manter vivos, não para que tenhamos sucesso. Então, por isso que é natural, todo ser humano está focando sempre naquilo que ele não tem, está focando sempre naquilo que pode dar errado. Por isso que as notícias ruins vendem mais, porque o teu cérebro já acorda assim, pensando, o que pode dar errado hoje? O que pode tirar a minha vida hoje? O Laura deve saber, deve falar isso de carteirinha, mas o nosso cérebro está sempre buscando o que pode dar errado. E nós temos que entender isso, respeitar isso, mas, sobretudo, vigiar a nossa comunicação, e é bem comportamental isso, sabe? É um controle que você tem que ter, você vai se acostumando, fazendo leituras positivas, fazendo mantras, sabe? Eu, no início da minha carreira, eu tive muita dificuldade, né? No início da minha empresa, lá quando eu tinha 18 anos, tinha uma fase da minha vida que eu não tinha dinheiro para pagar sequer a conta de telefone, conta de luz, não tinha dinheiro sequer para botar gasolina no carro. E eu tinha sempre aquele diálogo negativo, aquelas imagens que eu não conseguia pagar conta, aquelas imagens que não ia dar certo. E o que eu fazia? Repetia frases como se fossem mantras, frases autossugestivas de uma forma assim quase maluca. Por exemplo, eu falava riqueza, saúde, sucesso. Riqueza, saúde, sucesso. Eu pensava que não ia ter dinheiro, eu repetia riqueza, saúde, sucesso. Riqueza, saúde, sucesso. Eu chegava a repetir 1000 vezes por dia, 2000 vezes por dia. Gritava. Eu falava mais alto do que a minha voz negativa. Entende? Então, parece, para quem... Daqui a pouco alguém dizer, pô, isso parece brincadeira, mas não é brincadeira. Pegar uma frase... Mas você pode mentalizar tudo isso, riqueza, saúde, sucesso, mas não sofrer, né? E o sofrimento atrapalha, se você fizer isso com sofrimento. Não, o que eu quero dizer é assim, você precisa falar mais alto. Você precisa falar mais alto. Por exemplo,
Tudo posso naquele que me fortalece. São frases, até eu estou agora com um projeto de escrever um livro só sobre frases autossugestivas para cada área da vida. Porque você tem que controlar a sua comunicação. Você tem que, enquanto você não controlar a sua comunicação, você não vai controlar a sua vida. Então, você não pode ser dominado pela sua mente, porque a tua mente vai te sabotar. Você tem que entender que você não é a sua mente. Quem é que manda em mim? Eu ou a minha mente? Eu até brinco, né? Porque às vezes eu dou um banho de água fria, estou lá embaixo do chuveiro de água fria, eu mando nesse corpo, eu mando nesse corpo, eu mando nesse corpo, entendeu? Você tem que assumir o comando da sua mente. Tá. Deixa eu ouvir agora o Fernando Lauria sobre esse aspecto. Aí temos questões aqui da nossa audiência, perguntas do nosso público também. Fernando. Legal. Essa questão das emoções positivas e negativas faz todo sentido, né? Nós temos essas emoções intrínsecas no nosso cérebro, na área que a gente chama de sistema límbico, que é o que controla, é o centro regulador das nossas emoções, na verdade. E a gente tem que ter um equilíbrio. A gente não pode ter só emoções positivas, porque nós seríamos extremamente, né? Aquilo nos dominaria e viria uma sensação muito louca, assim. Então, a gente precisa da negativa para que a gente tenha esse controle. No organismo é muito legal e muito bonito a gente ver essa dualidade que existe, né? Então, se a gente for falar de sexo, por exemplo, eu tenho uma excitação, né? Consequentemente, existe uma questão inibitória que depois vem daquilo que me satisfaça para que eu não me torne um compulsivo sexual. E existem no cérebro toda a comunicação, não só física, né? Dos elementos cerebrais em si, mas existe também uma questão química de neurotransmissores ali que agem. Então, quando o Volpato ele fala da questão de ser grato, por exemplo, que ele falou, e que é extremamente importante, quando nós nos tornamos gratos, nos sentimos gratos, o que acontece? A gente tem liberação de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que faz com que a gente se sinta motivado, né? A partir do momento que eu me sinto motivado, sem dúvida nenhuma, eu vou conseguir correr atrás de um objetivo, de querer mudar algum hábito, de querer ler um livro, que seja, mudar alguns sentimentos e algumas emoções internas que eu tenho, negativas principalmente, porque é impressionante, mas o nosso cérebro, ele tem uma predileção absurda pelas emoções negativas. Elas sempre vão ter um destaque maior do que as emoções positivas, até por uma questão fisiológica mesmo, daquilo que a gente observa e daquilo que a gente vê no dia a dia. Então, é fato, como o Volpato disse, que existe essa predileção nossa em buscar... Eu sempre falo, eu sou da região do ABC Paulista, ali próximo de São Paulo, e lá tem um jornal regional muito grande, e tem uma página, né, uma seção desse jornal, que se chama 7 Cidades. Se você torce, praticamente sai sangue ali daquela sessão. Então, o que acontece? A maioria das pessoas tem predileção em ver aquilo que aconteceu, né? Mas existe uma possibilidade, através de um treino, e essa neuroassociação que o Volpato falou é muito interessante no sentido de nós podermos criar um novo hábito. É óbvio que isso leva um tempo. Geralmente, em torno de 21 a 26 dias, para que o nosso cérebro ele consiga identificar e perceber que aquele novo hábito faz parte da rotina e do dia a dia dele, né? E são 26 dias ininterruptos, em que a gente não pode, por exemplo, na questão da dieta, por exemplo, falar, hoje é o dia do lixo, né? Chegou o fim de semana, poxa, você volta para a estaca zero. Então, toda essa questão cognitiva que a gente está falando, de aprendizado mesmo, e mais do que isso, essa questão da comunicação, que faz parte da cognição, porque está ligada com a linguagem interna que nós temos, com a linguagem verbal e não verbal, e mesmo com a linguagem autobiográfica que nós temos, né? Que nós temos de nós mesmos. E o nosso corpo fala, nós expressamos essa linguagem através do nosso corpo, da nossa própria expressão facial, não necessariamente precisando exprimir aquilo que a gente está querendo dizer. E isso é muito importante a gente trabalhar no sentido que a gente consiga uma plenitude realmente na vida, de forma que a gente se aceite como é. Então, reconhecer as nossas emoções é extremamente importante, e a yoga, ela permite isso, esse contato com você mesmo, com o seu interior, uma questão de foco, de concentração muito grande, e por isso trabalhar desde criança. É uma coisa que você não vai forçar, obviamente, tem que ser prazerosa para que você realmente tenha estímulo em continuar fazendo aquilo, né? E mais do que isso, ela permite com que você tenha o desenvolvimento muito efetivo dessas áreas cerebrais e, consequentemente, consiga esse equilíbrio entre o emocional e o racional, de forma que a gente consiga uma plenitude na vida. Eduardo Volpato, pergunta aqui da nossa audiência pelo Instagram, a Adriana Mendes, ela está nos acompanhando e quer saber por que você afirma que não existe uma vitória pública sem antes haver uma vitória privada? Então, vamos lá. Mauro,
Laura, e como é que é? Ouvinte mesmo? Ouvinte que deixa eu pegar aqui, Adriana Mendes. Ela nos acompanha pelo Instagram. A vitória, primeiro eu começo pensando, a vitória ela começa dentro de mim e depois na minha casa. Eu digo assim, as pessoas falam muito em networking, mas o teu networking começa... Qual é a primeira palavra que você diz para sua esposa quando acorda? Ou para o seu esposo, para a pessoa que passou a noite com você? Ali começa a ter o networking. Começa o que você profetiza na vida dessa pessoa que passou a noite ao seu lado, ou dos seus filhos. A vitória, ela começa na tua casa. Depois ela vai vir lá na rua. Depois, quem não faz pela casa não vai fazer pela rua. Porque começa na minha casa. Na minha casa eu tenho que ser o vencedor. Na minha casa eu tenho que ser reconhecido para que seja uma vitória sustentável, né? É tão comum eu querer botar uma máscara lá fora e querer agir de uma determinada forma dentro da minha casa. Então eu não vejo nenhuma pessoa de sucesso, realmente de sucesso, que não tenha vencido dentro da casa dela primeiro, que não tenha vencido dentro dos relacionamentos delas, com sua esposa, seus filhos. Começa ali, começa dentro da tua casa. Começa lavando a tua louça, começa arrumando a tua... Quer mudar o mundo na pandemia? Te regra, começa lá arrumando tua cama, lavando a tua louça, deixando a tua casa organizada, lendo um bom livro, se organizando, começando a traçar metas, entende? As coisas não são muito complexas, mas as coisas são difíceis, porque tem aquela tendência sempre das pessoas em ficarem na zona de conforto, né? E você vai ter que sair da zona de conforto para mudar a sua vida, simples assim. Para arrumar a vida, para arrumar o mundo, é preciso primeiro, então, arrumar o quarto. Arrumar o quarto, exatamente. Fernando Lauria, a Daniela do bairro da Bela Vista, aqui em São Paulo, pergunta se é possível praticar yoga ou yoga com músicas tão brasileiras como as suas, ou só com mantras indianos? Sem dúvida, não de maneira alguma. Você sabe que, inclusive, tem uma prima minha que virou uma instrutora de yoga, e ela realmente traz a yoga para a questão brasileira, para a questão da MPB, da música popular brasileira. Então, ela toca violão e canta, e faça a prática da yoga com música popular brasileira. A música ela é uma coisa incrível, viu, Mauro? Porque, além de todos os benefícios que a yoga pode trazer, a música também é capaz de promover uma ativação do nosso lobo temporal, que é a área que recebe a música, né, que decodifica primariamente a música, e há uma associação intensa e integral entre música e emoções, porque ela é totalmente processada no nosso sistema límbico, que é onde a gente tem o processamento das nossas emoções. Então, a música ela traz benefícios muito grandes para a gente, de modo que ela consegue ativar os dois hemisférios cerebrais totalmente distintos um do outro, um mais lógico, mais racional, o outro mais emocional, mais abstrato, mas que, promovendo essa ligação entre eles, entre esses dois hemisférios, a gente consegue realmente essa harmonização que a gente traz com a yoga. Então, você associar músicas que fazem parte do seu repertório individual, que a gente chama de paisagem sonora, da sua paisagem sonora, da sua identidade sonora, associando isso com os benefícios que a yoga pode trazer, você realmente traz benefícios aí que ultrapassam todos esses que eu disse para vocês até agora. É incrível. Agora, você passou a produzir música, porque você é músico, né? Você passou a produzir música, passou a compor, pensando na yoga. Não. São músicas para atividade de yoga, não? Não, de maneira alguma. A yoga, na verdade, é um braço do Instituto que a gente está trazendo um curso de yoga, principalmente voltados para as crianças, para que possam ser utilizados dentro de casa ou mesmo na sala de aula, mas eu venho de uma família de músicos, eu nasci dentro da música, né? Então, a música, eu cresci ouvindo música e me tornei... Na verdade, eu não componho, eu canto. A minha especialidade na música é cantar, então eu canto, mas não componho, eu sou um intérprete e como sou um apaixonado pelas emoções, eu acredito que eu consiga, através das minhas interpretações, passar essa nossa linguagem, essa nossa imagem interior, essa nossa narrativa autobiográfica, eu consiga passar através da música. Então, a música não é especificamente para yoga, não. E aproveitando que você está com a palavra, Eduardo, sua despedida, sua mensagem que fica aqui para o nosso público, para a nossa audiência, para a gente caminhar aqui para o encerramento. Eu quero agradecer a todos vocês, Mauro, Láurea, toda a nossa audiência, foi extraordinário. E dizer para quem está em casa, para quem está nos escutando agora, que você é imagem e semelhança de Deus.
Não existe, são 7,5 a 8 bilhões de pessoas no mundo, não existe ninguém igual a você, não existe ninguém com o cabelo exatamente igual ao seu, não existe ninguém com os olhos igual ao seu, não existe ninguém com as suas impressões digitais. Então você está aqui para vencer. Todos nós temos a mesma neurofisiologia. Se alguém pode, você também pode. Agora, queira pagar o preço. Entenda de uma vez por todas que não existe atalho. Se atalho fosse bom, era caminho. Pague o preço e seja feliz. Faça agora, comece hoje. Vá para a internet, comece a procurar, procure um bom curso, procure um livro, comece a se desenvolver, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Muito obrigado, gente. Um beijo no coração e que Deus abençoe vocês. Temos aqui o doutor Lindoso novamente. Algum problema com a sua conexão, doutor? Tive problema, Mauro, e tivemos que reinventar aqui, rapaz. Peço desculpas aí para você, para o Volpato, para o Fernando e para todos os telespectadores, mas nós conseguimos, como somos brasileiros, nós não desistimos nunca. É verdade. Ativar, voltar. Sim. Eu quero aproveitar, a gente já está no finalzinho do programa, doutor Lindoso, sua mensagem que fica a partir da sua área, da sua especialidade, juntando aí com a questão do coronavírus, qual a sua mensagem final? A minha mensagem é de fé, é de esperança, mas, acima de tudo, de solidariedade. O povo brasileiro, eu que já até morei, já morei fora do país, morei um tempo nos Estados Unidos e participei de congressos praticamente em vários lugares do mundo, eu não vi ainda um povo igual ao povo brasileiro. Mas está faltando um pouquinho de união. Então, vamos ter que ser mais unidos e manter firmes nessa solidariedade para que nós possamos superar essa fase tão difícil o mais rápido, o mais breve possível. Nós vamos ter sequelas, e eu estou observando isso como médico, como empresário também que sou. Então, são inúmeras pessoas que já estão desempregadas, perderam o seu emprego, outras daqui a pouco estão por um fio, empresários amigos que já baixaram as portas, pessoas que já estão passando dificuldades extremas, inclusive passando fome, mas nós não podemos perder a fé. Então, espero mesmo que nós possamos nos manter unidos para que a gente possa superar isso e virar o ano, se Deus quiser, de outra maneira, de outra forma, que 2021 seja um ano melhor para todos. Fernando Lauria, bem breve, a gente já está além do tempo, por favor. Claro. Não quero deixar só um abraço, um agradecimento a você, Mauro, ao Volpato, ao Dr. Lindoso. Eu sempre digo que a gente sai muito mais rico de conhecimento de toda a interação que a gente faz. Então, foi um prazer muito grande participar desse bate-papo com vocês, com os ouvintes, e que a gente possa se ver breve. Um grande abraço para vocês. O agradecimento a todos os nossos convidados, entrevistados de hoje, o oftalmologista Dr. Elisandro Lindoso, doutor Lindoso, o Eduardo Volpato, empreendedor, master coach, analista de perfil comportamental, diretor e fundador do Grupo Volpato, e Fernando Lauria, neurocientista e músico, fundador do Instituto Límbios. Eu não tenho tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, apenas o agradecimento a você que nos acompanhou, a nossa audiência, pela Rádio Trianon, pela Rádio Universal e também pelas redes sociais. Tchau, tchau, até amanhã.